How? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio inédito do podcast Sambrito no ar. Inédito, naturalmente, se você está vendo ele pela primeira vez, porque ele já pode estar sendo vendo há muito, muito tempo. Ele fica, né, como um documento importante para contar a história dos grandes baluartes do Carnaval de Porto Alegre. Ao meu lado, Juliano Vieira. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Vini. Mais uma vez, muito bom estar aqui com os amigos. Eu queria agradecer a homenagem. Tu está com a Rita Lee aí na tua camisa, que é enredo da minha mocidade em 2026. Claramente é uma inclinação tua à minha escola. A Rita Lee. A Rita Lee. Renato Araújo, faça as honras da casa e apresente o nosso convidado. Bom, muito obrigado, então, pela presença que nós temos aqui. Álvaro Machado, um dos grandes nomes do Carnaval. Nós vamos entender um pouco da importância dele para o Carnaval do Brasil, né? Não só o Carnaval porto-alegrense, mas o Brasil como um todo. Nós vamos conhecer agora, então, Álvaro Machado. Em primeiro lugar, meu irmão, muito obrigado por estar aqui. Muito bom te rever, né? Quem porventura estiver assistindo daqui a pouco não saiba, aqui há uma relação de amizade entre esses quatro aqui e a gente fica muito satisfeito de estar contigo mais uma vez. A pergunta que eu faço sempre para abrir os trabalhos com todos os que aqui chegam: qual é a tua primeira lembrança carnavalesca lá na tua casa, ainda criança? Quando é que o carnaval te fisga pela primeira vez, a primeira vez que tu te recorda, né? Bom, antes de mais nada, né? Prazer imenso estar aqui, como tu disse, entre amigos, né? A minha relação com o Vini vem de anos, né? Me lembro do Vini gurizinho. É verdade. Né? Me lembro do Cláudio Brito solteiro. Eu era menor ainda. O Juliano, né? O Renatinho aqui, ou seja, uma relação de amizade mesmo, né? E para responder essa pergunta, a primeira lembrança que eu tenho do Carnaval me remete ao ano de 1974. Na frente da televisão, eu me lembro de ter parado e começado a ver uma escola desfilar cantando em homenagem à Pixinguinha. E aquilo mexeu com o meu coração de uma maneira que eu não sei explicar. Assisti outras depois, mas aquela ficou marcada. Isso era 1974. No decorrer do ano, claro que as facilidades do contato com o Carnaval do Rio eram mínimas. Claro. Né? Naquela época. Mas eu me lembro que no final de 74, início de 75, as rádios começavam a tocar sambas enredos. Né? Em algumas rádios, a gente pegava até Rádio do Rio, eu me lembro. Onda curta. E uma manhã, minha mãe me acordou e disse: olha que está tocando na rádio. E era Macunaíma. E Portela de novo. Cantado por nada mais, nada menos do que Clara Nunes. E eu já era apaixonado pela Clara Nunes nessa época. Então eu disse: não tem dúvida, né? Minha escola de samba é Portela, né? Foi a escola que me conquistou ao ver aquele desfile. É da Clara Nunes. 75, Macunaíma, era um samba lindo, lindo, lindo de ouvir. E essa é a primeira lembrança que eu tenho. A partir daí comecei a acompanhar o Carnaval. Nos aproximamos, a minha família se aproximou do Carnaval através da relação do meu pai com o Jamelão. Né? Brincávamos muito, né? Porque o Jamelão mangueirense, eu portelense, o meu irmão virou Império Serrano, e daí ele mexia com a gente, né? E tal, e tal. Mas isso fez com que o Carnaval passasse a fazer parte da minha vida e faz até hoje, né? Em proporções de acordo com cada momento, mas foi aquilo que me conquistou e é uma paixão que a gente leva para a vida toda, né? Claro. Samba, o desfile das escolas, etc. Juliano. E em Porto Alegre, quando que chegou a tua aproximação? Então, em Porto Alegre, em 1985, né, o meu pai era deputado, e lá na Assembleia tinha uma moça que trabalhava ali para assessoria do PDT, né, o pai era deputado do PDT, e a gente conversava muito, e ela sabia que eu gostava de carnaval, e um dia ela me disse: tem um cara que quer conversar contigo aqui, que trabalha com ar-condicionado, na área de refrigeração aqui da Assembleia. E eu fui conversar com ele, e ele me convidou para ir na escola dele,
que era uma escola pequena, que estava no 3º grupo, que não ia mais talvez nem desfilar, porque eu tinha tirado o último lugar nos 2 desfiles anteriores. E eu acabei indo lá conhecer, lá no Morro Santana. Me lembro que levei, eu acho que, assim, para mim era como se eu estivesse viajando para outra cidade, né? Porque era da distância. E a partir dali comecei a conhecer as pessoas, comecei a me integrar dentro da Figueira, né? Estação Primeira da Figueira. Tivemos que pedir para o Macalé para que a Figueira desfilasse, porque a tendência era que ela não desfilasse, né? Pela falta de estrutura mínima, né, para um desfile. E conseguimos, e a partir dali, então, eu fiquei 6, 7 anos dentro da Figueira. Quem era esse senhor do ar-condicionado? Era o fogareiro. Fogareiro, que era o puxador de samba da escola. E que foi puxador de samba. Depois isso, o primeiro desfile que eu fiz em Porto Alegre, então foi em 1986, já tinha um enredo lá sobre carnavais, antigos carnavais, beleza. Aí em 87, 88, 89, 90, 91, 92 foram os anos que eu fiz o desfile na E Figueira. o Macalé era o presidente da associação das escolas de samba. das escolas de samba, né? Que possibilitou, então, o ingresso da Figueira naquele Da ano. permanência, porque ela tinha sido desconvidada a desfilar. Então, eu me lembro que até que fiz uma correspondência para a associação, né, dizendo que nós estávamos envolvidos com a escola, queríamos tentar fazer um desfile melhor para que a escola pudesse, que o pessoal queria desfilar e tal. A escola foi vice-campeã, depois no outro ano também, que foi quando eu desenvolvi o meu primeiro enredo. Mas só para entender, como é que tu já brincava de ser carnavalesco? Como é que tu chega na Figueira, vem cá dar uma olhada e vira carnavalesco? Como é que é isso? Essa é uma história interessante, né? Eu tinha um irmão, tenho um irmão que é 16 anos mais jovem do que eu, né? O Anderson. E daí ele era pequenininho, minha mãe e meu pai saíam muito, né? Vida boêmia, né, do casal. Meu pai estava sempre lá, a mãe sempre acompanhando ele, e ficava eu e os meus irmãos, o André e o Alceu, em casa, às vezes, muitas vezes tomando conta do Anderson. Né, do Anderson, né? Era pequenininho, né? E daí, nessas noites, a gente brincava. E o nosso brinquedo, ao invés de jogar futebol, isso e aquilo, era fazer desfile de escola de samba. Então, com os brinquedos. Com os brinquedos. A gente pegava, tinha um enfeite lá, que era, pegava, botava umas bandeirinhas e tal, eu abria alas. E daí cada um de nós tinha, eu e o André, né, que eram os carnavalescos, a gente pegava um samba e criava as escolas de samba. E eu me lembro que uma escola que eu criei se chamava Justiceiros do Samba. Sabe, porque tinha um samba do Salgueiro que cantava assim: justiceiros no reino de quem tem fé, clareia o coche. Conhece, sabe, Juliano, da tua escola, né? Não tenha dúvida que eu conheço. Então, e aquele samba, nem sei de que ano que era isso, mas... começo dos anos 80. Por aí, né? Então, e dali a gente fazia o desfile, montava, às vezes, a escada, botava a colcha, por exemplo, tinha que ser vermelho, tinha que ser azul, tinha que ser isso, né? E pegava o samba, fazia o desfile. E eu sempre imaginei que como seria legal fazer um desfile de escola de samba, né? E através da Figueira foi que eu consegui abrir as portas, né? Num momento completamente diferente do carnaval. Eu desfilei ainda na Figueira, na perimetral, né? Acho que foram 3 anos, eu acho, que eu desfilei com a Figueira na perimetral ainda, né? Para depois passar lá para Antônio de Carvalho. Para Augusto de Carvalho, né? Onde daí eu desfilei até o campeonato com o Bamba, né? Antes de ir lá para o Porto Seco. Renato. Pois é, falaste do Bamba. Nós estamos falando da Figueira, estamos falando ainda do teu início. Mas eu acho que tu é o responsável pelo mais icônico desfile de carnaval de Porto Alegre, que é o desfile de 1995. Festa de Batuque. Festa de Batuque. Qual foram... queimou etapas aí, porque tão logo tu era um jovem carnavalesco e, no entanto, fez o carnaval mais icônico. Como é que chegou a queimar etapas aí? Foi de repente? Não, eu acho que foi um aprendizado. Eu acho que a Figueira me ensinou muito, porque a Figueira não tinha quadra, a Figueira não tinha dinheiro,
Figueira não tinha patrocínio, né? O pai ajudava dentro daquilo que era possível, algum amigo e tal, né? E eu aprendi a fazer carnaval do zero, com nada às vezes, né? Pegando o que tinha à disposição e levando a escola para a avenida. Só assim, na Figueira tem um desfile que me marca muito, que é o desfile chamado, já no grupo especial, né, no primeiro grupo, que foram 3 anos, eu vou botar pimenta nisso, e depois eu fiz a História Sem Fim, baseada no filme, né, do diretor alemão, Wolfgang Petersen, né, que é lindo o filme, e que eu gosto muito dessa coisa de fantasia e tal, e trouxe isso para a avenida, e foi muito legal, foi um desfile muito bonito. O Diet Figueira é no Vem grupo depois. Vem depois. Depois ainda, é o último 92, ano na né? Figueira. Foi 92. Foi em 92. E o 90, a Pimenta, 91, a História Sem Fim, e 92, o Diet Figueira. O Diet Figueira era, explicando pro pessoal, era uma ironia com a questão Dos gordos. da obesidade? Hoje eu não sei se não seria cancelado por gordofobia. Não, mas era o contrário. Era exatamente mostrando que para ser belo, tu também pode ser gordo e ser Sim. belo. Né? O nome é maravilhoso, né? Diet Diet Figueira. E foi um desfile muito marcante, porque a Figueira era a última escola a desfilar. Tu imagina, passou Bamba, Imperador, e era tudo uma noite só. Ou seja, nós íamos entrar com um dia claro. Quem é que ia estar na avenida para ver uma escola que não tinha tradição? Diz, a gente tem que fazer alguma coisa para chamar a atenção desse povo. E, gente, quem lembra, quem vê as cenas, era sol. Nós entramos com solaço, calor, e a avenida transbordando de gente, ninguém arredou pé, porque chamou a atenção aqui, pô, que enredo é esse? Homenageando os gordos, né? Que enredo é esse? E a escola ficou em quinto, mas é um resultado que a escola reclama. A escola era até para hoje, ser né? vice-campeã. Aí, aconteceu? um jurado que estava meio sonolento resolveu dar 8 para a bateria do mestrinho, que foi maravilhosa, estava perfeita. Ele tirou 2 10 e um 8, que ninguém sabe, e ele não conseguiu explicar por quê. E daí, com esse 8, a escola, se a escola tivesse tirado 10, que era o que todo mundo esperava, porque poderia ter, deu um problema, aconteceu isso, aconteceu assim, mas não, Acontece. foi só... Não aconteceu. Foi aquela coisa assim de, né, Figueira ou algum problema pessoal, não sei, com um rim ou com alguém, não sei. Mas a gente nos abalou muito, né? Porque para quem viveu aquela época do carnaval, era um carnaval muito disputado. Claro. Né? Tinha muito peso ainda de bandeira Bamba, Imperador, né? A Restinga estava, né? Há pouco tinha aparecido no cenário forte e tal. E nos abalou bastante, né? Porque a gente tinha certeza, né? E todo mundo na avenida dizia. Todo mundo dizia. O Diet Figueira foi tua melhor obra na Figueira? Eu acho que foi a que deu mais repercussão. Agora, para mim, o que eu mais gostei foi da História Sem Fim. Porque eu achei que foi um desfile muito legal, assim, muito lúdico e colorido, e que contou uma história realmente, assim, que mexia um pouco com os enredos da cidade, né? Eu acho que isso daí a gente teve uma abertura de trazer outras histórias para contar, né? 92 eu encerro o ciclo na Figueira com o Diet Figueira. E antes de chegar a 95, Festa de Batuque, onde é que tu estás em 93, 94? 93 eu fui estudar fora de Porto Alegre, fazer um curso que tinha um estágio fora, que eu fui fazer em Salvador, e que pegou o período do carnaval também. Então, eu passei o carnaval ainda lá em Salvador, né? Foi até bom para conhecer e dizer, não é o que eu gosto. Eu gosto de escola de samba. E em 94, eu fiz uma ala para desfilar no Bambas da Orgia, que era a ala indígena, no ano do Yanassô. E daí, a partir daí que, com contato mais próximo, que eu recebi o convite, então, para ser carnavalesco do Bambas no ano de 95. E o Bamba estava muito embaixo naquela época. A briga era Imperador e Restinga direto, e o Bamba era sempre de terceiro, quarto para baixo. E daí, eu já tinha a ideia... Se eu tivesse ficado na Figueira mais um ano, eu teria feito Festa de Batuque na Figueira, no outro ano. E daí, como eu fui para o Bambas, eu acabei apresentando a ideia lá no Bamba. E foi aceita, e foi o que aconteceu. Foi o que deu, acho que foi realmente um desfile
icônico na época. Claro, a gente ficou muito triste com o resultado, mas eu acho que hoje o resultado serviu para transformar dessa mística no desfile que ficou perpetuada. Né? Vamos falar sobre esse desfile bastante, porque, como disse o Araújo, sem qualquer exagero, ele é, no mínimo, um dos mais icônicos, se não for o mais icônico, pelo menos o samba É também. o mais lembrado, talvez, O né? Carnaval de Porto Alegre. E peço que a gente até encaminhe bastante sobre festa de batuque nesse momento. Como é que foi, por exemplo, quando tu apresentaste a ideia que precisava abrir os caminhos com Bará e, naturalmente, colocar a águia coberta de vermelho e a comissão de frente no vermelho? Toda a entrada Foi da escola. tranquilo Alegoria, ou né? houve resistência? Pô, Bamba de vermelho, como é que foi a reação nesse momento? Eu acho que assim, o momento do Bamba era muito delicado, né? A escola não tinha nem quadra, né? Então veio todo um processo que veio, daí através dessa aproximação, a gente conseguiu quadra, né? Através da intervenção do pai, que era, né, trabalhava junto com o Colares era o prefeito, ou seja, a gente conseguiu mobilizar toda essa história. Quando eu apresentei a ideia, eu já coloquei, olha, só tem uma coisa, a gente tem que começar de vermelho, porque não vai começar um batuque sem falar de Bará, né? É o orixá, é o primeiro orixá e vai ser o primeiro orixá. E nós vamos ter que botar o abre-alas em vermelho, a comissão de frente tem que ter vermelho, a primeira ala, Bará é vermelho. E daí. O abre-alas acabou visível. Era vermelho, porque era o Bará, tinha as imagens de Bará, tinha os 7 Barás, né? Tinha a águia com Alá nas costas e tal, né? E a comissão de frente tinha vermelho, tinha as cores, né? Verde, vermelho e amarelo, também remetendo à questão do próprio batuque do Rio Grande do Sul, né? Mas foi só que quem assumiu a ala foi o diretor de carnaval, porque ele disse, se for passar para algum outro diretor, ninguém vai querer pegar a ala de vermelho. Então eu vou pegar para fazer a ala de vermelho. A Rosalina era a porta-estandarte, veio vestida de Bará, toda de vermelho, e foi interessante, foi uma proposta diferente, mas o legal foi que eu acho que com a chegada lá no Bambas e com aquele momento, eu tinha um caminho muito aberto lá para dizer como é que eu achava, né, que tinha que ser, isso serve, isso não serve, isso pode, isso não pode, né? E foi tranquilo nesse sentido, né? Não tive assim uma resistência maior. Claro que tem bambistas que ficavam assim, mas vamos vir de vermelho, mas daí entendiam o porquê, claro, né? Não era, vamos entrar de vermelho. O motivo era muito forte. Exato, tinha uma explicação fundamental para que a escola, o Bambas, entrasse o desfile de vermelho, né? Pois é, o desfile até hoje, né, é relembrado. E tu acabou de falar que o resultado, o segundo lugar, acaba meio ratos e urubus, né? Aquela coisa. Seleção de 82. E foi no mesmo ano do Ratos e Urubus. Eu acho que não. Ratos e Urubus é 89. 95, foi. No Rio, a Portela também deveria ter sido campeã. Pois é. E hoje tu lida bem com isso. Sim. Mas naquele momento ali, que todo mundo acaba o carnaval e diz assim... As pessoas comentam, né? Bambas é o favorito, Bambas deve ganhar. E chega, eu dei entrevista, as rádios ligando para saber o que tinha acontecido, que tinha sido um sucesso tão grande o desfile, o que a gente estava esperando. Pois é, ele abre as notas e segundo lugar. Como é que foi aquela recepção? Muito duro. Eu fui lá na quadra depois, era... Todo mundo chorando, as pessoas jogadas num canto, choro e choro e choro. Porque assim, ganhar e perder carnaval é normal, né? Agora ali realmente foi difícil. Foi difícil de... Até porque eu acho que o nosso desfile, o desfile do Bambas ali, foi muito superior ao do Imperadores, que acabou sendo campeão naquele ano, né? Isso... Por toda a questão da estrutura do desfile, do que apresentava, né? Dessa coisa nova, né? Porque já se tinha falado de religião afro no Rio Grande do Sul, em várias escolas, mas ninguém tinha tido a coragem de falar do batuque, de trazer uma festa de batuque para a avenida, né? Se falava, o Imperador mesmo tinha feito aqueles, né, os Senhores do Universo e tal, Onano, 87, né? Que lindo, tal, com meu amigo
Sérgio lá fazendo, né? Mas falava dos orixás, de coisas do candomblé, da mídia, né? Mas não específica. Nós botamos a dança da Foriba na avenida, né? Que é uma coisa muito do batuque, né? E daí eu me lembro que teve toda a questão do de pé descalço, né? Que foi que nos tirou, acabou nos tirando um ponto, né? Pois é, explicando, a escola veio quase toda de pé descalços e o jurado tirou décimos porque uma ala estava vestida. Que naquela época era 9, 10, tirou um ponto. Tirou 9, né? Porque a última... Jurado de enredo, fantasia? De conjunto. Olha, nem existe mais. Não existe, E daí ele tirou um 10º, porque a última ala estava de sapatilha, né? Porque ela vinha representando o candomblé. Aí tá, eu entendo a justificativa e tal, porque não se dança de sapato no batuque. Até se dança quando tem um evento de morte, né? Quando é uma celebração, daí eles dançam de sapato. Mas isso foi dado explicação, tudo e tal, mas é aquela coisa, é a percepção de cada um. 2 anos depois, o Imperadores fez um desfile falando do Brasil e as Maria Bonita vieram de pé descalço, né? E tiraram 10 em conjunto, né? E em fantasia nós tínhamos tirado 10, então quer dizer, o que poderia ter tirado. Por isso que caiu o quesito conjunto, porque tu julga fantasia, tu dá 10. Daí no conjunto tu vai tirar ponto porque na fantasia estava faltando coisa. O quesito conjunto cai em vários carnavais porque ele invariavelmente provocava punições duplas. Né? Então, buraco na evolução, punia na evolução e punia no conjunto. E divergências também, como E divergências. Né? Então, até para esclarecer, 31 anos depois, aquele sapato daquela ala era proposital, naturalmente. Na verdade, ele foi solicitado, né? O que aconteceu foi solicitado porque, no meu entendimento, não precisava. Queria todo mundo de pé descalço. Eu tinha aberto exceção, claro, para os destaques, né? Mestre porta-bandeira, para não dançar. Claro. Isso foi da explicação, por que eles viriam. E eu falei com a dona Neuza, que era a diretora das Baianas, do Bambas, foi durante muitos anos, né, querida, saudosa dona Neuza, e ela me disse, Álvaro, nós vamos vir de pé descalço. Eu disse assim, não, vocês quem sabe vão botar nas Baianas um chinelinho, tipo de crochê, que é o que as batuqueiras usam, sobretudo no inverno, né, senhoras mais antigas, um chinelinho e tal. Não, nós vamos vir de pé descalço, todo mundo vem de pé descalço, por que nós não vamos vir? Né, as baianas. Mas daí aconteceu dessa ala que pediram e tal, foi dada a comunicação, ok. Como representa um outro setor... Pediram por uma motivação religiosa? Não, ou por pessoal. Pessoal. Mas daí é aquelas coisas, às vezes tu tem que abrir mão, né? Tu também pode ser... Mas, tudo bem, só vamos justificar o porquê. Mas daí o jurado não aceitou. Não entendeu, né? Ou não quis, né? Mas... E daí foi isso. Acabou que a escola ficou em segundo lugar. Há uma explicação do então presidente Cláudio Vieira de que não chegou a ser entregue no momento exato, na hora antes do carnaval, a justificativa de por que aquela ala estaria calçada, né? De calçado, né? De calçado. E seria entregue pelo diretor de carnaval da época, seria entregue e não chegou, acabou não chegando até os jurados. O Hermes sempre disse que entregou, né? Sempre dizia que mandou, que encaminhou, né? Então eu acho que isso é aquela coisa. Talvez se perdeu, né? Exato. Mas é uma coisa assim, uma decisão muito pessoal do jurado. Álvaro, o enredo é teu e pelo que eu sei tu participou da disputa de samba enredo também. Sim, ficou fiz em segundo. Segundo. Mas participou como compositor. Como compositor. E ficou em segundo, mas... Tu não lembra do samba? Eu lembro alguma coisa, assim, mas tu não vai me pedir pra cantar, né? Claro que sim. Eu não, mas obviamente. Uma partezinha. Estende o alá, que a noite é de festa. Bate cabeça pro pai Oxalá. O bamba que se manifesta. Odua epa o babá.
Que Olha aí. que era tu e quem? Era só eu. Olha só. O Leandro Maia também participou dessa O disputa. Né? Leandro participou, e daí acabou ganhando já. E o Delmar, e que bom, porque foi um samba marcante, foi um samba forte, um samba que todo mundo canta até hoje, que quando toca em qualquer quadra, todo mundo dança, todo mundo sabe o Alupo, não tem quem não conheça, né? Então, foi realmente uma escolha acertada, né? Para o carnaval, se eu não me engano, de 2018, que acabou não acontecendo, o Bamba chega a anunciar que reeditaria a festa de batuque. E tu, na época, abertamente se manifestou de forma contrária, né? Que tu não entendia que era o ideal naquele momento. Por quê? Porque eu acho que exatamente esse desfile está envolto em tanta mística. Tu imagina a Beija-Flor fazendo ratas e urubus? Não dá. Qual seria a representação hoje? Qual o impacto que teria hoje? E a mesma coisa, eu acho que é com Festa de Batuque. Ele foi um desfile. Você sabe, vocês devem lembrar que na noite do desfile choveu muito. Muito. E a chuva parou quando o Bamba chegou na concentração. Parou a chuva. Nós desfilamos sem chuva. Quando está saindo as alas do Oxalá, a chuva começa a volta de novo. Né? Então são coisas assim icônicas que não vão se repetir. Então não tem porquê, tem tanta coisa boa para falar, tanta história boa para contar, para que deixa o Festa de Batuque nesse misticismo que ficou em volta dele, né? E por isso que eu sempre fui contra. Claro que se o Bamba amanhã ou depois quiser fazer, vai fazer. Né? Não sou eu que vou dizer não pode. Vou continuar sendo contra. Acho que vai perder a mística do que foi. Aliás, não só essa, como de várias reedições. Né? Eu não gosto de reedição. Não gosto. Acho que exatamente isso. Tu tem um universo tão grande de histórias para contar, para que tu vai buscar uma coisa, ainda mais algo que foi tão forte, tão marcante. Eu né? até defendo que se for fazer a reedição, que seja aquilo que não deu certo. Exato, pode ser. Para dar uma segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade. Mas só para a gente não perder um pouco assim, nessa questão mística, se falou muito naquela época do cuidado que tinha que se ter em tratar da religião da maneira como estava sendo tratado. Muita gente dizia, olha, não deu certo por causa disso, não deu certo por causa daquilo, porque se envolveu os orixás e tudo mais. Essa questão, esse cuidado, tu deve ter ouvido isso muito. Muito, né? muito. E esse cuidado tu chegou a ter? Claro que sim, né? Agora, eu acho que assim, a gente resumir, dizer assim, o Bamba não ganhou porque não foi feita uma oferenda ou não foi feita tal obrigação, eu acho que é muito simplório isso, né? Eu acho que o Bamba não ganhou porque aconteceu talvez um descuido, outra vez uma percepção do jurado, que era assim como ele deu 9, ele poderia ter dado 10 e ninguém iria contestar. Ninguém iria contestar, né? É o que eu estou dando exemplo, assim, quando o imperador desfilou o Brasil Mostra Tua Cara, que vieram as Maria Bonita de pé descalço, ninguém contestou que tirou 10 em fantasia. E não deveria, talvez. Se tivesse um jurado que achasse que não deveria, não teria dado. E pé descalço no sertão do deserto. Exatamente. Adequado, Né? Fica meio assim, né? Mas, claro que assim, inclusive quando a gente teve até mãe de santo que deu entrevista dizendo que ia entrar com ação para proibir, que aquilo sabe? E quando hoje a gente sabe, basta ver os desfiles que a gente tem anualmente, né? O quanto as religiões afro fazem parte da história do carnaval e do desfile do carnaval, né? Falar de africanidade, de religiosidade, em todas as vertentes. Esse ano o Tuiuti está falando da religião cubana, né? Nós falamos da religião afro-gaúcha, o que a Portela está fazendo. Pois é, essa era a minha pergunta. 31 anos depois, a tua Portela faz basicamente, ou muito próximo ao que tu fez. Qual a tua leitura do que a Portela está fazendo? Assim, eu acho que é interessante a gente separar assim, a temática é a mesma, né? A religião afro-gaúcha. Agora, o enredo, o desenvolvimento é completamente diferente. Porque eu levei para a avenida uma festa de batuque. Tu entra dentro da casa de religião, tu toca para Bará, tu toca para Ogum, aí tem a dança da Furiba, aí tu toca para Yansan, daí tu toca para Xangô, e daí vai indo, até chegar na parte do mel, a ala de Oxum, que era a ala águia, toda coreografada, as baianas,
que eram a Iemanjá, e no final terminava, então, com a ala do Oxalá, encerrando o batuque com a Alá de Oxalá, aquela coisa toda. Era um ritual de uma festa de batuque. O que a Portela e o André Carnavalesco estão propondo é uma leitura mais ampla, né? Misturando o Neguinho, do pastoreio, o Bará do Mercado, a questão da nobreza do custódio, enfim, né? Eu acho que a temática, e acho que é muito legal. Eu acho que a grande questão importante nisso é fazer com que o Brasil entenda que o Rio Grande do Sul é afro também. Que Esse é o grande ponto, né? Tem uma religião que é muito própria, né? Porque o batuque tem muita semelhança com o candomblé, mas tem muita diferença, né? São rituais completamente diferentes, princípios, preceitos, orixás, né? São bem diferentes, né? Mas vamos ver, né? Vamos esperar. Eu vi algumas fantasias, eu fiquei... Assim, não que eu não tenha gostado, eu procurei, assim, eu até falei pro Juliano, disse, eu estou tentando achar o batuque nessa fantasia, né? Porque as nossas vestimentas não são as mesmas vestimentas de candomblé, e esse é o meu único medo, é que, de repente, os orixás apareçam na avenida muito mais como orixás de candomblé do que de batuque, né? Mas vamos esperar para ver. Tu já traz naquele desfile... A figura está no samba, inclusive, do Príncipe Custódio. Sim. Né? Que hoje ainda tem gente que vem conhecendo, mas de lá para cá teve documentário, teve tese de mestrado e doutorado. Lá em 1995 era um personagem ainda mais desconhecido. Havia uma névoa, né, em torno da figura dele. Como é que foi trazer essa figura naquele momento? Não, foi muito legal, até porque eu tive algum contato também. Eu tive contato com a Maria Helena, se eu não me engano, que era uma pesquisadora da URGS, que fez uma tese também de doutorado em cima do Custódio. E foi, claro, já tinha ouvido falar, por ser de religião, né, por estar ali participando, já sabia, né, das bases, né, de onde veio, porque é aquela coisa, quando tu tá ali no meio, né, meu pai de santo, que é filho de santo não sei de quem, que era filho de santo não sei de quem, da mãe isso, até tu ver da onde que a coisa veio. E ali já se falava, então, no Príncipe Custódio, na base do batuque, só que realmente as informações eram muito escassas, né, e aquela coisa, por exemplo, tu não tem um enredo, isso que não tenho, porque não tinha computador na época, né? Então a gente escrevia na máquina de escrever, dava lá na escola, tá? Acaba se perdendo, né? Todo o desenvolvimento do enredo, né? Se fosse hoje, evidente, né? Mas foi muito legal, foi uma pesquisa muito legal e foi muito legal carnavalizar essa experiência, né? Eu acho que isso que foi o mais... Eu me lembro quando eu conversei com a Yara, do AfroSul, né? Que eu disse, Yara, eu tinha uma ideia, que eu acho que só vocês é que podem fazer isso, que é, vocês não querem vir representando a dança da Foriba, que a dança da Foriba é um momento do batuque em que a Iansã, o Iá, embebeda o Ogum para fugir com Xangô, olha só. Então é aquela dança em que, na verdade, eles vão dançando e ela vai embebedando o Ogum e o Ogum vai ficando bêbado, né? No desfile até que chega o Xangô e tal, e daí começa a briga e até que o Oxalá chega para apaziguar tudo. Essa é a história. Aquela história que se conta, né, dentro dos preceitos, né? E então carnavalizar isso também era uma maneira interessante. E daí a AfroSul veio exatamente representando essa dança, esse momento em que a Iansã está embebedando o Ogum e tal. E isso tudo foi para a avenida, né? Ah, que legal. Foi bem interessante, né? A questão da Oxum, a dança da Oxum, o espelho, o Xangô, a ala de Xangô, né? Representando a força, os carros, tudo. Foi muito legal. Foi um trabalho muito gostoso de ser feito, né? Muito bonito, muito forte e tal. É o desfile da tua vida? Eu acho que sim, nesse sentido. Não é o desfile que eu acho que a escola estava mais bonita. Para mim, o Bambas, o desfile que eu acho que a escola estava linda realmente foi no ano das Brumas de Avalon. Um ano depois. Um ano depois. Ali realmente, eu acho que ali, eu sempre disse isso, foi o ano que eu trabalhei com dinheiro. Com condições, não dinheiro, mas com condições de fazer. Eu quero que esse carro aqui a gente podia botar um veludo, porque é o carro do rei. Vamos lá, vou comprar o veludo.
né? E se fosse outra escola, não, bota um TNT, né? Então, ali, para mim, assim, visualmente, plasticamente, eu acho que é o desfile mais bonito, o das Brumas de Avalon. Mas, sem dúvida, acho que o mais forte, o mais icônico que teve, realmente, que mais mexeu com toda essa possibilidade, tudo, era tudo. O abrir alas, fazer as encruzilhadas, colocar o guidar com oferenda para o bará em cada cruzeirinho, né? Ter 6 barás e ter uma criança, um menininho representando o Agelu, que, aliás, né, hoje já é já tem um senhor já com 3, 4 filhos, né? Que na época era um menino, né? E então foi muito legal. Foi realmente um momento especial na história do carnaval. E a minha passagem pelo Bamba, né? Eu fiquei 5 anos no Bamba, né? 3 anos aí, depois fiz outro ano do jogo de baralho, né? Que a escola foi campeã, e depois fiz a dança ali, que foi meio desastroso, né? Foi difícil. Araújo, Juliano. Pois é, depois disso, como é que tu lidou com digamos assim, esse sucesso que teve com Peça de Batuque? Depois disso, como é que tu sentiu o peso daquilo que te trouxe Peça de Batuque na hora de fazer os outros carnavais? Eu acho assim, ó, eu sempre tive uma ideia, assim, eu sempre procurei trazer para o carnaval coisas que fossem criativas, realmente. Porque quando eu pensava no enredo, eu já pensava o que aquilo poderia render, em termos de alegoria, em termos de fantasia, em termos de impacto, né? Então, fazer depois do Festa de Batuque, mudar completamente para um desfile capa e espada, também teve uma resistência dentro da escola. Mas vamos falar de uma coisa. Aí eu tive que fazer uns 4 modelos de fantasia para mostrar, olha que as baianas têm isso daqui, né? Aquelas damas, né? Com aqueles chapéus. Aí aquilo começou a encantar o pessoal e daí tocamos adiante, né? E depois o da loucura também, né? Que foi uma loucura total, né? Aquele desfile. E depois teve uma outra experiência que foi muito agradável para mim, que foi o Tangos e Tragédias, na Imperatriz. Né? Porque ali também pelo convívio com o Nico, com o Ike, com toda essa cena, né, teatral, cultural, com a história do Tangos e Tragédias, né? E com a abertura que a gente recebeu deles, a ponto de levarem a Imperatriz para fazer parte. E até pouco tempo atrás, ainda, né? E foram para Buenos Aires, foram para São Paulo, né? O pessoal da escola. Então ali também foi uma relação muito legal, junto ali com o pessoal da Imperatriz. Tem um carnaval teu que acaba sendo marcante por um fato. Primeiro que é um enredo que eu acho que também é corajoso, que é quando tu vai para Imperadores do Samba, né? E propõe um enredo sobre o espiritismo, né? E o samba enredo daquele ano, né, foi divulgado como um samba psicografado, né? Como é que se deu esse processo do samba enredo? Qual é o ano? Me ajuda. 2006. 2006, Imperadores do Samba. Assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade, né? Volta do Alexandre, da Isabel, Medina. O enredo falava de Kardec, falava de Chico Xavier. Exato. E o samba enredo, quem assinava era inclusive o espírito, como é que... Paco Rico. Paco Rico, né? Vocês ouviram esse samba enredo do Salgueiro o ano passado? Quem não gosta, quem não mexe com quiumba, como é que é? Ah, tá. Refrão. Salgueiro de corpo fechado. Se o salgueirense não sabe... Como é Quem não mexe com quiumba, não me fugiu agora. Bom, mas quiumba é um... Salgueirense de Ará? Nossa. Você tá aqui pra falar de mim. Te cobrar ainda, né? Quem tem medo de quiumba... Não é alguma coisa assim. Eu lembrei dos anos 80. A gente tá assim, a gente tá nessa fase. 2025. Imagina eu, né? Então, vocês são assim, imagina eu. Mas, enfim, assim, né? Dentro da religião, a gente trabalhava com, assim como tem os Exus, né? Tem uma falange. Quem tem medo de quiumba não nasceu para demandar. Não nasceu, quem tem medo de quiumba não nasceu para demandar. E eu Meu terreiro é a casa da mãe. Quem se mete com salgueiro acerta as contas na corinha. Quem tem medo de quiumba não nasceu.
isso aí. Então, e eu trabalhava com esse tronco, assim, né, que são os quiumbas, né, não são exus, também não são eguns, aquela coisa assim, só quem é da religião ali que conhece, e quem tem medo de quiumba não nasceu para demandar, né? Então, a gente, foi através desse quiumba, que era o Paco, que ele mesmo que produziu, cantou e apresentou o samba. E isso daí foi anotado, né, pelo pessoal e depois passado, e eu passei para o pessoal. Disse, olha, Tu passa só a letra ou tu passa a letra e o cântico. Mas claro que depois foi ajustado, o próprio Medina que deu... A letra já veio com o nome do Imperadores. Já com o nome do Imperadores. E daí que eu mostrei, foi então que eu procurei e disse, olha, tem isso daqui, se vocês quiserem, né, tá assim. E daí foi, depois o Turco, né, que era o presidente, me chamou e disse que queria usar aquele samba, o Medina se apaixonou pelo samba, disse que era uma letra extraordinária e tudo e tal. Então foi legal também, porque foi uma experiência dentro do Imperadores, né? Claro. Então também para mim foi legal, né, porque... mesmo tendo essa ligação mais forte com o Bamba, sempre tive muitos amigos e amigas lá dentro do Imperadores, né? Pessoas que eu gosto até hoje pra caramba, assim, grandes amigos, como a Vera, por exemplo, a Vera Costa, sempre, né, foi uma pessoa muito próxima a mim, né? E a gente sempre brincava muito um com o outro nessa questão, mas foi uma experiência bem interessante. O resultado não foi muito bom, mas né, a ideia e essa coisa do espiritismo também, né, acabei indo em centros espíritas, levando o pessoal para desfilar também, o pessoal do centro espírita, foi muito, muito legal. Voltando à questão do samba, né, que é o mais curioso desse processo todo, o samba vem e inspira o enredo? Ou a ideia do enredo já existia? Não, o samba inspira o enredo, total. Através do samba, da letra que foi passar. Eu me lembro até de um papel que um escreveu, assim, que estava ali escrito o samba, a letra todinha. E através dessa letra que depois, daí, quando acontece de eu ir pro Imperadores, eu acabo escrevendo o enredo baseando nessa letra. Quando o samba chega, tu não está em Imperadores ainda? Não, foi antes. E se não fosse para Imperadores, não sei. Não sei nem se eu teria coragem de apresentar para outra escola e mudando, porque já veio com o nome Imperadores no samba. Não sei se eu apresentaria para outra escola. Já não, em vez de canta Imperador, vamos botar canta Restinga, canta Imperatriz, não sei. Porque a rima ia ficar complicada. Né? Imperadores e num do mundo de amor. Tinha uma rima. Teria que mudar o próximo trecho também. Tinha uma rima. E era um samba bonito. Era um samba. A letra era muito bonita, realmente. Eu queria voltar ali no título de 2002, porque ele é simbólico, né? O título que não veio em 95, não veio em 96, vem em 2002. E tu citaste aí muito no começo a figura do teu pai, Dilamar Machado, explicando, né? Claro. Grande radialista da cidade, vereador, deputado. E teu pai é o primeiro ano que ele já não está mais presente acompanhando, né? Como é que foi aquilo ali, ser campeão na escola que ele ajudou a construir, a conseguir a quadra, né? Que ele era patrono, se não me engano. Até hoje é patrono. Até hoje. E aquele título que não veio depois que ele não estava mais aqui. Eu me lembro da amanhã da gente, claro, já estava todo mundo muito ainda abalado, foi uma partida repentina, né? Mas eu me lembro assim muito de ver da mãe na avenida, ela fez questão de ir, só foi para assistir o Bamba e o abraço cheio de lágrimas, assim, chorando, que ela me deu, porque era uma maneira também de homenageá-lo. Então foi muito legal. Foi um momento forte também. E que bom, né? Que bom que eu pude, através daquele trabalho também, né? E eu acho, claro, foi um ano difícil, teve todo aquele monte de incidentes, mas eu acho que o Bamba merecia ter sido campeão aquele ano, independente dos incidentes que tiveram na avenida. E eu acho que a escola veio bem, né, com uma energia boa, o trabalho foi bem feito, com todas as dificuldades que sempre a gente tem, né? Mas foi uma emoção. E até hoje é, né? Eu lembro que fui mais de uma vez te visitar no barracão, que era no Estaleiro Só, né? No Estaleiro Só. E chamou muita atenção
o uso de materiais alternativos. Na época, se eu não me engano, o Bamba recebeu Couro couro, né? da Polícia Federal. Isso, de Aham. uma doação da Polícia Federal de, como é que é, de apreensões. Apreensões. É bom explicar, né? Couro não é pancada, né? Couro. Couro. E agora? O que vamos fazer com esse Eram couro? pedaços de couro. A águia, por exemplo, Foi toda... fizeste ela em couro. Toda em couro. Toda abriá-las. E demonstrou mais uma vez, né, essa característica que tu sempre teve, porque se impôs dessa maneira de usar um material alternativo. Como é que foi esse trabalho, né? Como é que se recebe uma carreta de couro, né, de pedaços de couro e transforma aquilo em arte? Eu me lembro que a Rose, né, a Rosalina era presidente, né, nesse ano, e a Rosalina, nego, eu tenho assim, ó, eu fui lá na Polícia Federal, eles têm lá um monte de couro, serve para alguma coisa? Serve, vamos ver, traz, né, a gente vê o que consegue fazer com isso, né? E acabei montando todo o abre-alas, todinho, a águia foi toda forrada, tinha os bonecos laterais, a saia, tudo foi feito com couro, né? Porque era o que a gente tinha. Claro. Era o que tinha. Tinha eu fiz uma roda de oração budista, né? Porque começava lá no Oriente, né? As cartas chineses e japoneses, não, essa parte assim lá da origem do jogo, e daí então tinha toda essa coisa mais oriental, né, presente no abre-alas, né, daí depois tinha o carro do tarô, que também foi muito legal, né, tinha o carro do Coringa, né, que se mexia, e no carro do Coringa só tinham drags. Eu sempre trabalhei muito com as drag no desfile, né, eu sempre botei muito, né, coisa que hoje a gente vê direto assim, né. Tanto que eu era amigo de todas as drags de Porto Alegre, me conheciam, porque, eu vou desfilar esse ano, vai me botar para desfilar. Então eu tinha carros, sempre trazia, né, e foi um desfile bem legal, mas eu acho que... Espetáculo à parte, inclusive, né? Sempre, né? E trabalhar assim, ó. O último ano que eu fiz o Bamba, praticamente eu trabalhei com as fantasias dos outros anos que estavam no depósito. Eu tinha que desmanchar para poder ter material para enfeitar os carros, porque não tinha, né? Então era tudo assim feito, catando dali, bota daqui para fazer bonitinho e tal, para deixar legal, né? Dentro daquilo que é possível. Claro, a gente sabe, fazia com material dentro. Vai ter um limite onde esse material tu vai conseguir utilizar, né? Mas da melhor maneira de fazê-lo, né? No ano seguinte, o Bambas homenageou o Grêmio. Uhum. E chegou a anunciar que seria o carnavalesco. Tu não fez porque era o Grêmio? Essa provocada foi boa. Não, eu até tava... Não, na verdade... Porque tem Colorado que fez samba que homenageou o Grêmio, né? Sim. Mas não. Claro que não seria uma coisa que eu faria de coração, exultando de felicidade, com certeza não. Mas eu até tinha proposto... Tinha até título teu enredo, né? Sim, era com o Bambas, onde o Grêmio estiver. Era esse o título que eu queria. Mas daí depois a Rosalina chamou o Guaraci também. E não que não pudesse trabalhar com o Guaraci, mas as visões são diferentes. Claro. A maneira de fazer o trabalho é diferente. E a gente acabou, eu disse, não, então, né... Vou sair, deixa... Não faço tanta questão assim de fazer homenagem para o Grêmio, né? E deixa tocar adiante. Depois acabei indo daí, então, para... Né? Não, acho que ele foi o último. Foi meu último desfile, foi aquele do Bamba. Como é que tu desfilaria a tua indumentária? Porque no ano anterior tu vem com uma roupa de japonês, não é? No ano das cartas. Tu vem com uma roupa... Eu vim. Oriental. Era um negócio... Você dentro de uma questão do enredo. Isso. Como é que tu viria em 2013? Eu acho que eu viria... Porque se tivesse o Grêmio, tinha que ter a torcida adversária. Claro. Né? Eu acho que seria o setor onde eu me sentiria melhor colocar. Teve muitos ritmistas que veio com a camiseta do Inter com o barco mosqueteiro. Era um mosqueteiro. Imagina. Nesse ano, não? Não,
Chile. Trabalhando. Ô, Álvaro, a gente falou aí, o Vini vai te perguntar, no final ele vai fazer a seleção aqui, não te preocupa que eu não vou entrar nesse assunto, mas ele vai fazer a seleção dos sonhos, e dentro da seleção dos sonhos tem a pergunta sobre o carnavalesco. Então eu quero te perguntar sobre essa figura, o carnavalesco, que em Porto Alegre nunca foi... Quase não existe, né? Há uma figura assim tão destacada como no Rio de Janeiro, que a gente fala, né? Joãozinho 30, Rosa Magalhães está sendo enredo. Sobretudo com o sistema atual de compra de materiais. Pois é, O carnavalesco tem diminuído de importância, isso não há dúvida em relação a isso. Mas há muito tempo, assim, a gente, né, cita poucos carnavalescos da história. E na verdade, né, queria perguntar dessa figura. É que na verdade, assim, muitos dos carnavalescos que a gente cita ou são alegoristas ou são figurinistas. Pois é. Então, assim, tu entende que essa figura aqui é subvalorizada? Total. Sempre achei, né? Sempre entendi isso. Porque, na verdade, basta a gente ver. Por exemplo, vai para barracão, tem presidente trabalhando em barracão, dando ordem no barracão, dizendo o que tem, o que é e o que não é, mandando desmancha, mancha, sobe, desmancha. Aí o diretor de carnaval interfere da mesma maneira. Daí também se acha, né? Daí tu tem lá o cara que ele é contratado para fazer os carros alegóricos, né? Mas na verdade ele é apresentado como carnavalesco. E pelo que a gente entende da figura do carnavalesco, né? Eu acho que ele não é o todo-poderoso, mas ele é o responsável pela criação. O desfile tem que passar por dentro da cabeça dele, né? Então é ele que vai pensar o desfile. Eu já cheguei na avenida que o presidente queria trocar carro alegórico de lugar, porque ele achou que aquele quarto carro ficava melhor ali. Quer dizer, ou seja, você não faz uma leitura, você não tem uma leitura do enredo, né? E o carnavalesco, ele tem essa leitura desde a comissão de frente, o que ali até chegar lá no fim, de cor, de material, de sequência, de história, de um enredo linear, né? E então acho que realmente o Carnaval de Porto Alegre nunca soube trabalhar com a figura do carnavalesco. Ele soube ter, assim, algumas pessoas, mas dificilmente tem uma pessoa que desenvolve enredo, que pensa o enredo, cria o enredo, tem o enredo na cabeça, vai pro barracão, coordena o barracão, né? Coordena a elaboração e a confecção das fantasias, né? Que é a figura do carnavalesco. Claro que tu vai ter um monte de profissionais no meio disso, mas quem está fazendo esse elo todo é o carnavalesco. E aqui pra gente não, tanto que quem são as pessoas mais importantes do carnaval? São os puxadores e os diretores de bateria, os mestres de bateria. Esses são as grandes estrelas, né? Talvez um casal de mestre e porta-bandeira, né? Mas figuras de carnavalesco realmente são muito menos. A gente tem que já encaminhar o encerramento, o papo está maravilhoso, tem assunto para mais programas. Rapidamente, o Álvaro parou ou o Álvaro pode um dia, se tiver um convite, voltar para um barracão fazer um carnaval em Porto Alegre? Não, parei. O último ano que eu subi, que eu entrei no barracão foi quando a Coab Santa Rita fez uma homenagem pro pai. Claro. Aí eu fui lá ajudar. Aí eu passei uma noite inteira trabalhando no barracão. No outro dia, de noite, eu ia desfilar. Eu voltei, a Coab foi a primeira a passar na avenida. E eu fui ajudar nos 2 últimos dias, porque eles não tinham conseguido tocar adiante. Eu vou ver o que eu consigo fazer para ajudar. E daí depois eu ia desfilar no Bambas, já estava com roupa, com tudo, eu não consegui. Eu tive que ir embora para casa, que eu já estava todo... Me doía até, não conseguia nem caminhar, de tanta dor de subir e descer do carro, né? Mas eu acho que não é só essa questão, eu acho que já deu, eu acho que o meu tempo foi, eu acho que eu escrevi uma história legal dentro do Carnaval de Porto Alegre, né? Eu acho que fiz trabalhos que me deixam muito feliz, satisfeitos com o resultado, com aquilo que foi apresentado, com as histórias, essas diferentes, assim, que eu tentei trazer, mas eu acho que deu, acho que agora não... Em cima dessa pergunta do Vini. É a tua última, tá? Depois da tua última e vamos encerrar. Tu acabou de falar, não volta mais. Mas, faltou algum enredo, assim, que tu gostaria de ter feito? Sim. Quais? Não, tem um específico. Mas se eu disser, não vai ter graça, né, Juliano? Tem que deixar ele guardado e cavar aqui um dia, né? Não, na verdade, assim, não vou dizer. Deixa guardado. Mas, por exemplo, tu
não ser o carnavalesco e cuidar do barracão, mas tu gostaria de ver esse enredo Sim. numa escola? Sim, Tu conversaria com uma escola sobre Sim. esse enredo? sim. Então tá, o contato do Álvaro nos comentários. Renato. Não, ainda então, aí a reboque dessa pergunta do Juliano, teve algum enredo que não foi feito por ti, mas que tu gostaria de ter feito? Sim. Perfume. Sem dúvida, um belíssimo enredo, eu acho extraordinário, samba maravilhoso, desfile maravilhoso. Aquele ano eu só acho que o Bamba e o Imperador deviam ter sido campeões, os dois juntos, porque os dois estavam num nível maravilhoso. O Bamba acabou perdendo por uma questão de evolução no desfile, né? Mas eu acho que é um enredo que, por sinal, da minha querida amiga Vera Costa. E... O carnavalesco era o Chico Espuma? Acho que era. Acho que era, né? Era do Chico. Trabalhei com o Chico também, né? No ano das Brumas de Avalon. O Chico trabalhou junto com a gente, foi um trabalho maravilhoso. O Gilson Lucena. Não, eu acho que era o Chico. Já acho que era, não tenho certeza. Mas acho que seria dos enredos, assim, eu acho que seria o Perfume, que eu achei maravilhoso. Né? Bom, antes da Escola de Samba dos Sonhos, eu vou fazer uma última pergunta. Na verdade, te pedi para relatar algo que lá no início tu só citaste, que tu disseste da convivência com o Jamelão, para explicar para as pessoas. O Jamelão vinha a Porto Alegre e ficava na casa de vocês, né? Sim, o Jamelão, o pai, né, o pai conheceu muita gente, né? O Martinho, por exemplo, já foi comer churrasco lá, né? Legal. Porque o pai tinha um programa de rádio naquela época para lançar. O pai tem foto com Secos e Molhados. Olha que beleza. Né? Porque eles vinham para Porto Alegre e iam nas rádios para divulgar o show que iam fazer. Era nas rádios que fazia essa divulgação, né? Não tinha internet nem nada. E o pai e o Jamelão ficaram muito amigos, eram irmãos, né? E tanto que a esposa do Jamelão, a Didi, quando eu fiz meus 15 anos, ela veio para Porto Alegre a primeira vez, ficou lá em casa, né? E ela que cozinhou nos meus 15 anos, a gente fez uma festa, ela fez um chinchim de galinha e me convidou para que ela fazia parte da Lavagem do Bonfim. Ela tinha feito uma promessa e no outro ano seria o último ano que ela iria desfilar de baiana na lavagem. E me convidou para ir junto com ela. E foi a primeira vez que eu viajei sozinho de avião. Foi para Salvador, que é a minha segunda casa. Né? Eu tenho uma família que eu considero minha mãe baiana, meus irmãos baianos. E A partir dessa viagem... a Didi me colocou na casa de uma senhora que tinha uma família. Na frente da casa da dona Célia, né, onde eu fiquei, na frente dela morava a mãe Marina, que era onde a Didi ficava. E adivinha quem era a filha de santo da mãe Marina? Clara Nunes. Só. E daí uma noite eu tô lá, dona Célia, Álvaro, mãe Marina está lhe chamando para tomar um suco de umbu com Clara. Nossa, bom, pra quê, né? Então, são coisas assim, né? Tu vê como parece que era para conhecer ali, depois, não muito tempo depois, infelizmente, né? Claro. Foi aquela tristeza, né, da partida da Clara, mas conheci ela direto na casa da mãe de santo dela, em Salvador. E o Jamelão na convivência? Porque as pessoas ficaram muito com aquele folclore do Jamelão turrão. Na intimidade, assim. Bem Como é que é? Ele... Não, o Jamelão, ele era aquele jeitão dele, né? Ele ficava quieto, mas às vezes o Jamelão dormia, assim, do nada, quando ele apagava, assim, né? Mas aí lá, de repente, largava uma frasezinha, né? E ele tinha momentos de muito carinho, assim, sabe? De muito, de sentar, de conversar, a gente conversava sobre carnaval e sobre, né? Ele era vascaíno, aquelas coisas todas, assim, e a gente conviveu com ele, né? Sobretudo com a Didi, depois veio outras vezes, a filha deles, a Josi, o Tomás e a Manuela, que são netos, né? Ou seja, a gente teve uma convivência com a família deles muito próxima, né? Muito direta, né? Legal. O Tomás, até pouco tempo atrás, a gente ainda se fala e tal, né? E então foi uma relação muito legal, mas ele era uma pessoa quieta, assim, né? Aquele jeitão dele e tal, né? Mas era carinhoso, assim, né? De conviver com ele juntos ali,
tenho boas lembranças e lembranças muito, muito positivas da convivência com ele, com a Didi, etc. Eu tive uma oportunidade, adolescente, de estar com o Jamelão num jantar na Casa de Portugal. Lembra a Casa de Portugal? Que Sim, tinha na João Pessoa. na João Pessoa, E né? aí foi a primeira vez que eu vi ele dar 2 colheradas numa comida, E interromper a colherada e baixar a cabeça para tirar um... com aquelas, com a tira na mão, um monte ali. Ele fez isso direto na cabine da. Não, ele... Quando o Cláudio Brito direto. trabalhava. A gente, nem era falou, direto. E faltou- a gente nem falou do Álvaro como comentarista. Faltou exatamente dessa parte No aí Comanches, também né? importante, também no Comanches, muitos anos, mas sobretudo essa possibilidade também aí que eu recebi do Cláudio Brito, né? Eu comentei o desfile de Porto Alegre, depois comentei o desfile em São Paulo, muito tempo, comentei o desfile no Rio, em Uruguaiana, né? Tudo através da mão do mestre Cláudio Brito aí. Um beijo pro velho. É isso aí, um beijo E um grande. beijo pra Dona Leia, grande salgueirense. Que o pai chama de Dona Lourdes Dona pra Lourdes, irritá-la. E um beijo pra Dona Noiva, grande portelense. Que é uma cidade. Viu? Acho que tem alguma coisa errada aqui. E fã do Vander Pires. Fã do Vander Pires. Vamos lá então, gente. Obrigado, Álvaro. Tá, Eu muito que obrigado agradeço, pela aí. presença aqui. Agora vamos escalar a escola de samba dos teus sonhos. Sim. Quem seria o presidente? Bom, acho que a gente tem que trazer aquilo que nos remete àquelas melhores lembranças, né? Então eu não poderia dizer que não tenha sido o Cláudio Vieira, né? Acho que foi o presidente mais acessível, mais carinhoso, mais aberto, da maneira dele, né? Assim, mas que foi o momento que eu tive mais possibilidade de produção e ele sempre me deu muita força. Então, Cláudio Vieira. E tá aí firme e forte, cantando Firme, na forte, velha guarda coisa musical. maravilhoso. Né? E continua... É. Continua mesmo querido, simpático, foi uma experiência muito legal. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Quem seria o teu casal de mestre sala e porta-bandeira? Ixi, aí é difícil, né? Mas assim, ó, eu vou trazer a minha primeira lembrança, que eu acho que ficou gravada para mim, que foi o Claudinho e a Lica. Na Figueira, eram 2 irmãos que a gente lançou, que começaram a dançar juntos na Figueira, e que foi uma experiência muito legal, assim, né? Mas claro que eu tenho tantos outros aí, alguns com que trabalhei, outros que não, né? Mas como tem que escolher, é um só. Então eu vou deixar nessa lembrança, né, lá do Claudinho Claro, e da Lica, muito né? Que começaram comigo, vamos dizer assim, né? Foi um momento de início ali, de aprendizagem para todos nós. Quem seria a porta-estandarte? Porta-estandarte. Ai, meu Deus, deixa eu pensar bem. Mas também tem várias. Agora, claro, tem assim, ó, tem várias portas-estandartes também que eu trabalhei, né, que gosto muito. Lá também teve um momento importante que foi com a Lígia, como porta-estandarte, não Olha como só, porta-bandeira, não sabia como também. porta-estandarte. Na Figueira? Na Figueira. E depois ela desfilou comigo várias vezes, também na Imperatriz e tudo, em função desse contato que a gente teve, né? Lígia Ivana Flores. Ivana, que aliás estava de aniversário, né? Há pouco. Olha só. Beijo, Lígia. Quem seria o intérprete? Intérprete, eu teria 2 assim que são importantes, que eu gosto muito, mas eu vou escolher um deles pelo contato, pelo carinho, pela pessoa que é o Porto Alex. Né? Grande Porto Foi, né, um cara extraordinário, de uma educação, de uma sutileza, de um carinho, e de uma competência também, que, né, trabalhei com ele mais de 1 ano, né, no Bamba, na Imperatriz, e sempre daquela maneira, né, e com a competência que ele tinha sempre para conduzir. Eu gosto muito dessa maneira também. Quero muito receber o Porto Alex aqui no programa, mas ele mora em Santa Catarina, Mora em Santa né? Catarina. Nós vamos organizar para que ele venha um Isso, dia para vale. poder contar a história dele. Vale a pena. Quem seria o mestre de bateria? Mestre de bateria, assim, em 96, o Bamba estava fazendo as alegorias ali na Voluntários, num galpão ali, e
no meio da madrugada, nós lá dentro trabalhando, porque a gente trabalhava de manhã, de tarde, de noite, né? Porque era 1 mês e pouco para se montar as alegorias, né? Não tinha espaço, era quando conseguia. E de repente para tudo e tá a bateria dos Bambas parada na frente da porta do barracão para prestar homenagem para a gente que estava, pelo trabalho que estava sendo feito, e quem conduzia era o mestre Newton, né? Então, todos os mestres que eu trabalhei, né? E vários aí também, né? O Inho tem um lugar especial no meu coração, mas se tem que escolher um, eu vou botar o mestre Newton pela competência, pela história, pela pessoa que é, e essa imagem me marcou muito, né? Porque foi um reconhecimento de um setor da escola para um outro setor que estava ali trabalhando, e foi muito bonito, né? Foi um momento assim de parar de surpresa, e de repente abriu o portão do barracão, estava aquela bateria parada na tua frente te saudando. Então, Mestre Newton, que Mestre depois Newton foi presidente campeão. Então, Exato, olha o tamanho né? dele na história de Bambas da Orgia. Total. O casal de passistas. Casal de passistas. Eu trabalhei também com vários passistas, claro, né? Mas tem a Pipoca, né? Que é especial, né? Eu colocaria assim, ó, de passista feminina Pipoca, né? E de passista masculino Café, que a gente trabalhou juntos, foi quem acompanhou o Tangos e Tragédias também, né? Então tem, Irmão do Andy. Exato. tem um carinho grande também por um e por outro, né? Era o Café. Né? E por outros também vários, né? Mas vamos ver. A gente tem que escolher um, sempre é difícil, né? Mas é isso aí. Por último, não por acaso, eu quero saber quem seria o carnavalesco. Eu, né? Até porque já que ninguém me citou nesse... pelo menos uma citação. Não, eu acho que... Tá liberado. Tá liberado, Claro. né? Claro, né? Pode ser. Mas claro que tem, né? Vários, tantos aí que fazem trabalho, o próprio Chico, o Silvio, o Guaraci, o Roni, quer dizer, tem, né, tantos aí para citar, mas para não ter que escolher um ou outro, eu vou escolher eu. Vou eu. Né? Vou eu aí, com esse time aí, já tô bem feito. E qual é o samba enredo que vai levar essa escola na Avenida? A festa de batuque. Imaginei que era esse. Não podia ser outro, né? Claro. Álvaro Machado, que baita conversa. Muito obrigado, meu irmão. E bom te ver e bom carnaval. Eu agradeço, né? Agradeço muito. E a ti, ao Juliano, ao Renato e a todo mundo aí que está acompanhando, né? Desejar um feliz carnaval, estejamos juntos, né? E que a gente possa ainda em algum momento ver o carnaval de Porto Alegre tão forte quanto a gente viu lá naqueles anos, década de 80, 90, né? Que era realmente... Eu me lembro que a gente não podia respirar na avenida, porque qualquer coisinha poderia tirar o carnaval, né? Então, tomara que um dia a gente consiga voltar àquele mesmo nível de competição e de envolvimento. Obrigado, Álvaro. Obrigado, Renato. Obrigado, Juliano. A gente volta muito em breve com o teu, com o meu, com o nosso. Parece a presidente Solange, né? Lá da Nossa Mocidade Alegre. Nossa cidade. Podcast Sambrita. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau.